Leitura diária. Livro de Números, capítulo 27. A herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfira a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmão, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Josué, sucessor de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido a seu pai, como seu irmão Arão. Pois, quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém? Para refletir, Israel vivia em uma sociedade patriarcal. A genealogia do povo era pelos nomes dos chefes das famílias, bem como o censo era realizado pela contagem dos homens. Além do que, os filhos homens eram detentores do direito de partilha de herança. O relato bíblico de hoje apresenta uma exceção com as filhas de Zelofeade, filho da tribo de Manassés. Zelofeade
não teve filhos que dessem continuidade à sua linhagem. Suas filhas, contudo, não foram passivas diante da possibilidade de ficarem sem herança e o nome de seu pai cair no esquecimento. Apesar de ter morrido no deserto, Zelofeade não se aliou contra o Senhor no grupo de Corá, e mesmo não deixando descendência masculina, deixou no meio do povo uma linhagem de mulheres corajosas e decididas, que não temeram apresentar o seu caso diante do santuário na presença dos líderes de todo Israel. Ainda que a lei dada por Deus a Moisés implicasse na transmissão da herança aos filhos homens, aquelas mulheres acreditavam que serviam a um Deus que olharia com justiça para o seu caso. E foi exatamente o que aconteceu. A partir da iniciativa delas, o Senhor ampliou a lei da herança conforme situações diversas. Depois disso, o Senhor anunciou a morte do idoso líder de Israel. Moisés subiria ao monte Abarim para avistar Canaã, e logo após ser recolhido, assim como se deu com Arão, sua rebeldia no deserto de Zim lhe custou a privação quanto a pôr os pés na terra prometida. Todavia, Moisés não teve particular preocupação, não ousou questionar a vontade de Deus e nem reclamar os anos de labor do Egito ao deserto, mas com o coração comovido e apiedado por um povo cujos desígnios eram constantes, fez apenas um pedido ao Senhor, que levantasse um novo líder para conduzir a nação ao cumprimento da promessa. O Senhor então designou a Josué, um homem em que há o Espírito, e ordenou que Moisés lhe impusessem as mãos e o apresentasse perante o sacerdote e perante toda a congregação. Aquele que andava lado a lado com Moisés, que o auxiliava de perto, foi o escolhido de Deus para dar continuidade à liderança do seu povo. A companhia de Moisés, seu crescimento como líder, seus acertos e erros, sua humildade e compaixão foram uma verdadeira escola para o recém-eleito chefe. Preciosas lições foram extraídas do dia a dia, mesmo sem saber. Josué estava sendo preparado para a ousada tarefa de liderar Israel na posse da herança prometida. O administrador divino estabeleceu direitos e deveres diversos tanto a homens quanto a mulheres, ambos sendo obedientes às instruções divinas, estão a permitir que o Senhor assuma o governo de suas vidas e de sua casa. O pedido das filhas de Zelofeade representa o clamor de muitos que têm sido injustiçados e marginalizados frente a situações que estão fora de seu controle. Aquelas mulheres seriam deixadas à margem da pobreza e a família de seu pai desassistida, se não tivessem ido ao Senhor em busca de auxílio. E cada caso apresentado diante de Deus com justas intenções é visto pelo autor e conservador da vida com especial consideração. Tanto o pedido das filhas de Zelofeade quanto o pedido de Moisés implicava em continuar a história de uma família e a história de um povo. Precisamos hoje tomar posse do espírito daquelas mulheres e do grande líder de Israel, para que a história de nossa família continue eternamente, fazendo parte do povo eleito do Senhor, que desfrutará da herança eterna
que no fim o Senhor possa dizer a nosso respeito: eles falam o que é justo, homens e mulheres em quem há o Espírito de Deus vivo. Precisamos vigiar e orar constantemente. Amém?